Olha, ele é referência quando o assunto é reportagem esportiva. Já atuou na maioria dos grandes veículos de comunicação, cobrindo as principais competições do mundo do esporte. Sempre muito bem informado e tem como estilo procurar personagens e ingredientes que agreguem ao seu trabalho, tendo como destaque o perfil de apresentar novas histórias e despertar a curiosidade do telespectador. E hoje o programa Os Donos da Bola recebe o repórter Nivaldo Decilo, diretamente de São Paulo. Grande Nivaldo, eu vou falar ao vivo agora que eu falei agora há pouco. Pai, eu quero pedir a sua bênção. Seja bem-vindo ao programa Os Donos da Bola aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Obrigado, viu, pela sua presença conosco. Eu que agradeço o convite, mas depois de uma apresentação como essa, você me deixou até tímido, viu, Júnior? Abraço para você, abraço a todos aí. Eu estava vendo 6 anos do programa Os Donos da Bola aí na região, 33 municípios e daqui a pouco atingindo mais municípios. Então um abraço para você, um abraço a todos que estão ligados aí nos Donos da Bola de Mato Grosso do Sul. É uma pena que tem que ser à distância, né? Quem sabe numa outra oportunidade a gente faça essa conversa, esse bate-papo pessoalmente. Mas é legal, obrigado pelo convite mais uma vez, estou à sua disposição. Vamos falar muito de futebol aí, vamos falar um pouco dessa paixão da maioria dos brasileiros, né? Vamos lá, estou à sua disposição, Júlio. Grande Nivaldo, obrigado pela tua... a sua disponibilidade, sabemos que você é Brasil, você é mundo, muitas responsabilidades, né? Compromissos. Começar com o Campeonato Carioca. Nós já temos aí a definição, produto nosso da Band. Flamengo e Fluminense farão a grande final da competição. A diferença do Flamengo, até estava comentando agora, Decilo, nós estávamos conversando também agora em off, a diferença do Flamengo em relação ao Vasco é abismal, mas é essa mesma diferença em relação ao Botafogo e ao Fluminense, Decilo? Qual é o teu ponto de vista? Eu acho que é uma diferença um pouco menor, né? O Vasco está vivendo lá o seu inferno astral com o Pedrinho, que inclusive trabalhou no Grupo Bandeirante, uma figura espetacular, mas o Vasco também vem de anos de desmando, né? E isso acaba pesando. O Fluminense ganhou aquela Libertadores lá com o Fernando Diniz, depois não conseguiu se sustentar, passou apertado, veio o Mano Menezes e aí deu uma melhorada no retrospecto. O Fluminense correu o risco recentemente de cair mais uma vez no Campeonato Brasileiro, e o Botafogo, depois de muito sofrimento, né? Depois de bater na trave um ano anterior, quando tinha praticamente o título ganho, o Botafogo acabou conseguindo ganhar 2 competições importantíssimas para ele e para o futebol brasileiro, claro. Mas tem o John Textor, a gente nunca sabe a cabeça do John Textor. Então, hoje o Botafogo é uma grande interrogação, para dizer a verdade. A gente não sabe quais serão os rumos do Botafogo nessa temporada 2025 em termos nacionais. E o Flamengo, a gente conversava fora do ar, desde lá do Bandeira de Melo. Eu conversei inclusive com o Muricy Ramalho, que foi convidado a ser treinador na administração do Bandeira de Melo, e ele falava: olha, nós vamos passar anos apertados para colocar a casa em ordem, ou pelo menos colocar o Flamengo novamente nos trilhos. E aí aconteceu, né? Aí vieram as vitórias em sequência, aí veio um grupo muito forte, formado por jogadores experientes, alguns que não deram lá tão certo. Aí vem um treinador que foi treinador da seleção brasileira e hoje deu-se a oportunidade, não hoje entre aspas, ao Felipe Luiz. E se o Felipe Luiz diz que o Flamengo é favorito a tudo, quem sou eu para dizer que não, né? Então o Flamengo, claro, ele está sobrando em relação aos rivais. Eu acho que, mas a gente sabe, clássico é clássico, a gente está vivendo isso aqui em São Paulo. Ontem teve a derrota do Santos para o Corinthians sem o Neymar, que foi uma surpresa, é até para mim um erro de estratégia, já entrando no futebol paulista, mas focando aí no campeonato carioca, que é um produto muito bom, de grande audiência no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu acho que o Flamengo está sobrando, cara. Vai ser difícil. Vai ser uma surpresa se o Fluminense conseguir tirar, porque o Flamengo realmente está jogando muito bem, é um grupo muito forte. E o Felipe Luiz é um treinador que conhece a língua do pessoal, se preparou para esse cargo, e no meio de tantos estrangeiros tem aí um treinador brasileiro brilhando, né? Só dá estrangeiro. É verdade. Vamos lá. Decilo, é uma grande verdade mesmo. Nós temos um momento da globalização dentro da gestão do futebol.
né? Sociedade Anônima do Futebol, investidores externos, mas nós estamos vivendo já treinadores gringos já protagonizando no futebol já há um bom tempo. Em relação ao Campeonato Paulista, você já até deu uma pincelada em relação ao Corinthians e ao Santos. Não pegou mal para o Santos o Neymar, mesmo contundido, com problema muscular, ir para um carnaval, ele que já é cobrado, ele já é perseguido um pouco pela imprensa, mas não pegou um pouco mal logo muito em cima de um jogo importante para o Santos, o Decilo? Não pega bem. Agora, não é a primeira vez, né? O Jorge Jesus já reclamava lá no Al Hilal, nessa passagem recente na Arábia Saudita do Neymar. O Neymar realmente tem essas escapadas, né? Alguém pode falar, é fora de campo, é a vida pessoal. Cara, mas é uma figura pública e ele ganha muito bem. Talvez no Santos não tanto quanto ele ganhou nos últimos clubes em que ele defendeu, e até veio para o Santos, na minha opinião, porque ele precisava dessa recuperação e não veio por questão financeira, né? Não foi legal. Agora, são dois erros aí. Primeiro, do próprio Neymar, de ir para o Sambódromo, né? Para Marquês do Sapucaí, acompanhado de amigos, vivendo muito à noite, como o Memphis, que é amigo dele, do Corinthians, também vivendo muito à noite, muitos eventos. Isso acaba atrapalhando de alguma maneira. E eu acho que aí um outro erro de estratégia foi colocar o Neymar em sequência em vários jogos do Campeonato Paulista, uma vez que ele vinha de mais de um ano sem jogar, e quando voltou depois daquela grave contusão que ele teve defendendo a seleção brasileira, ele voltou e teve um problema muscular. E agora se repete, dada essa carga excessiva de jogos em que o Neymar participou antes do que efetivamente seria um jogo importante demais para as pretensões do Santos, que seria esse jogo eliminatório contra o Corinthians. Acho que foram dois erros, reforçando. Primeiro, o Neymar se expondo publicamente no Carnaval, no Rio de Janeiro. E segundo, do Santos, que não dosou essa quantidade de jogos e acabou tendo esse problema muscular. E aí o Neymar meio que tirou o pé, né? Pensando em seleção brasileira, convocado que está, a semana que vem já servindo a seleção brasileira para jogos contra a Colômbia e depois contra a Argentina. Júlio. É verdade, Decilo. Perguntar do Corinthians. O Corinthians, ele vive um período de um vulcão na sua política, muito por conta da condição financeira do Corinthians de hoje. E eu percebo que no final de 2024 e no início de 2025, o time de futebol seria como se fosse um extintor dos incêndios que vinha acontecendo ao entorno do Augusto de Melo. Será que esse extintor está acabando o gás, Decilo? O futebol do Corinthians, com a derrota da semana passada em relação ao Barcelona de Guayaquil, pode interferir na possibilidade de título do Corinthians? Está acabando o gás do extintor, ou Decilo? O que você acha? Olha, é um pouco do que eu tinha adiantado também, né? Ansioso que sou. Eu acho que é muito estrelismo em cima do Memphis, e o Memphis não 100% focado aquilo que ele veio para fazer, né? É um salário muito alto, a gente sabe que existem dívidas do Corinthians em todos os níveis, então eu acho que há um certo descontentamento, e aí quando as cobranças acontecem, a coisa acaba saindo um pouco do controle para falar só do ambiente do futebol, né? É claro que tecnicamente o Memphis é um excelente jogador, ele já mostrou isso, com excelentes jogadas, com assistências, melhorou inclusive o desempenho do Yuri Alberto, servindo o Yuri Alberto, mas eu acho que realmente o Corinthians está vivendo uma instabilidade. O Ramon Dias, outro dia, depois da derrota lá em Guayaquil, ele usou um termo que, para mim, eu acho que é um pouco pesado, ele dizendo, olha, a torcida do Corinthians chorava quando eu cheguei, me pedindo para recuperar o time. Ninguém faz nada sozinho, eu acho que o Ramon acabou se expressando mal e ele vai ser cobrado futuramente por essa declaração. Imagina a torcida do Corinthians, que é uma torcida que empurra o time, né? Aliás, é um time que tem uma torcida e não o contrário. Eu acho que vai pesar muito o que pode acontecer na quarta-feira. Acho difícil, não impossível, porque é futebol, mas eu acho muito difícil que o Corinthians passe para a fase de grupos da Libertadores. Precisando fazer 3 gols de diferença, eu acho até que faz. O problema é não tomar nenhum lá atrás. O sistema defensivo do Corinthians é um sistema muito vulnerável, e aí surgiu a informação de que aconteceram cadernos, sopapos depois da derrota lá em Guayaquil, e isso tudo atrapalha o ambiente. Claro que uma vitória contra o Santos alivia, é meio que obrigação você vencer o seu rival
jogando em casa. O Corinthians fez isso, deu uma estancada na crise, mas você sabe, o Corinthians é isso aqui para daqui a pouco incendiar de uma maneira muito grande. Então o Corinthians é sempre no fio da navalha, sempre exigindo a vitória, e a gente sabe que não dá para ganhar sempre. Nos bastidores a coisa é complicada e não é de hoje, né? Viveu-se mais de uma década de uma antiga administração, de uma antiga gestão, agora veio a nova, uma acusa a outra, e pouco se prova, né? Mas isso atrapalha o ambiente dentro do campo. Mas quando o resultado vem no campo, a coisa dá uma esfriada fora dele. Vamos ver depois de quarta-feira o que pode acontecer, porque Libertadores era algo até impensado para o corintiano, até uma reta final do Campeonato Brasileiro. Andou frequentando a zona do rebaixamento, aí, óbvio, o trabalho do Ramon e de todo o grupo acabou recuperando o Corinthians, levando para a pré-Libertadores, e uma saída precoce dessa competição, que hoje virou a grande febre entre os brasileiros, vai acabar refletindo de alguma maneira se essa eliminação acontecer, viu, João? Maravilha. Decilo, hoje, Palmeiras e São Paulo hoje. Um São Paulo com 3 zagueiros, um São Paulo que tem 3 jogadores de frente, Oscar, Lucas e Caleri, jogadores de jogos grandes, mas um Palmeiras que vem ressurgindo, claro, vive uma dependência do Estevão, meu ponto de vista, mas é um Palmeiras, você tem essa informação pra gente que vai ter a estreia do Vitor Roque hoje? O que esperar desse jogo de Palmeiras e São Paulo hoje, Decilo? Não é informação, é uma expectativa. Ele treinou bem, pode ser que apareça. Eu acho que o Abel é mais pragmático, talvez coloque no decorrer do jogo. Eu acho que não começa jogando com o Vitor Roque. Aí é uma avaliação minha. Talvez colocando aí o Flávio Lopes como um atacante ao lado do Estevão. O Estevão, você fala, para mim é um grande nome hoje do futebol brasileiro, dessa nova geração, né? Pena que já está indo embora, né? Na metade do ano, depois do Mundial de Clubes, já vai seguir o caminho dele. E o Vitor Roque veio também em função dessa saída do Estevão. Agora o Estevão é cobrado, você vê como é que são as coisas, né? O menino não tem 18 anos ainda e já é cobrado por conta dessa falta de gols em clássico, né? Claro que ele decidiu, eu estava lá em São Bernardo, ele fez jogadas maravilhosas, decidiu a favor do Palmeiras na fase anterior, jogou muita bola. O Estevão é um craque e eu acho que pode fazer a diferença. Eu acho que vai com Facundo Torres, Estevão e Flávio Lopes. E aí o Vitor Roque ficaria por uma necessidade no segundo tempo. Acho, mas esse achismo não é informação. O Palmeiras contra o São Paulo jogando no Allianz Parque tem um retrospecto gigante, né? Foram 12 jogos no total e a maioria de vitórias do time do Palmeiras. Só que em mata-mata, o São Paulo se dá melhor do que o Palmeiras nesse confronto. Acho que o futebol do São Paulo se encaixa contra o Palmeiras. Inclusive na era Abel Ferreira. Na era Abel Ferreira são 6 mata-mata, o São Paulo ganhou 4 e o Palmeiras ganhou 2. Então é um jogo equilibrado por esses aspectos aí. Agora, se eu tivesse que apontar um favorito, para mim seria o Palmeiras, por jogar em casa, por ter um time com mais conjunto. É óbvio que o Zubeldia ainda está tentando o melhor encaixe no time. O time está jogando melhor com 3 zagueiros. Isso, inclusive, segurou o Palmeiras quando o Palmeiras, na fase de grupos, estava precisando do resultado, vivendo um momento ruim no Campeonato Paulista, até porque o Abel, por estratégia, resolveu poupar a maioria dos titulares na primeira fase do Campeonato Paulista, e o Palmeiras foi muito melhor que o São Paulo, só que aquele ferrolho, né, que foi construído pelo técnico Luiz Zubeldia acabou dando a sustentação e o resultado de 0-0, que é um grande resultado jogando fora de casa. Há muito tempo o São Paulo não vence o Palmeiras no tempo normal, com a bola rolando. Já são quase 2 anos. A última vitória foi em 13 de julho de 2023, foi no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, 2-1. De lá para cá, o São Paulo levou a melhor naquela Supercopa Rei, né? Que foi disputada lá em Belo Horizonte, mas foi nos pênaltis, empatou no tempo normal e venceu nos pênaltis. Bom, tem muitos números, né? Cada jogo tem a sua história, clássico não tem favorito, mas se fosse para apontar um favoritismo ligeiro, para mim seria do Palmeiras, mas não dá para descartar o São Paulo na final contra o Corinthians, não. Detalhe, se for o São Paulo, o Corinthians faz o segundo jogo em casa, né? A final são em
São 2 partidas. Se der Palmeiras, aí o Corinthians faz o primeiro no seu estádio, na Arena Corinthians, e o segundo na Arena do Palmeiras. Então o Corinthians também é assistindo de camarote, conseguiu o resultado ontem. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Mais tarde eu estarei lá no Allianz Parque para acompanhar e contar para os amigos do Jogo Aberto e em rede nacional, contar essa história aí do que terá acontecido nesse clássico, que vai ter a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza. A arbitragem no Brasil a gente sabe, todo mundo reclama, o juiz não agrada a ninguém, não é, Júnior? É verdade. Agora, Decilo, para a gente encerrar contigo, que você tem seus compromissos aí, claro, e a gente está quase encerrando o programa, você entende que, falar de seleção brasileira, que Dorival Júnior, você enxerga o Dorival Júnior técnico da seleção brasileira na Copa de 2026, Decilo? Olha, vai depender muito do que acontecer nas eliminatórias. A grande questão não é o Dorival continuar, é quem seria o cara no lugar do Dorival, né? E eu acho que, eu se fosse o Dorival, já que é um momento de transformação, eu apostaria nos jovens jogadores. Obviamente você está falando, deixa o Neymar, não vai convocar o Neymar. Não é isso. Mas eu acho que o protagonismo hoje precisaria ficar na mão ou dos pés ou na cabeça dos mais jovens. No próprio caso do Estevão, do Palmeiras, eu acho que mereceria essa oportunidade. São vários jovens jogadores surgindo no futebol brasileiro. Eu não sei se vocês aí acompanham de perto, o São Paulo tem um atacante que brilhou muito na Copa São Paulo, mas que o Zubeldia não está dando espaço, que é o Rian Francisco. Então, eu não estou dizendo que o Rian Francisco deveria ir para a seleção principal se ele não está nem jogando no São Paulo. Mas eu acho que seria o momento de apostar em jovens jogadores, numa renovação da seleção brasileira, já pensando, pelo menos mesclar, dar oportunidade para esses meninos aparecerem. Vamos ver o que vai acontecer contra a Colômbia e depois aquela pedreira contra a Argentina. Eu tava lendo que o Messi não tem jogado os últimos jogos lá nos Estados Unidos. Não sei se para se poupar, não sei se por questão física, mas você já pensou, o Brasil pegando a Argentina, o Messi lá na Argentina vai ser o segundo compromisso agora, né? O primeiro vai ser da Colômbia em 2024 em Brasília. Estarei lá em Brasília acompanhando a seleção brasileira. Eu acho que o Dorival, cara, na falta de um cara que poderia ser o Abel Ferreira, poderia. Mas é que o Abel vira um siri na lata na entrevista coletiva, é muito pouco polido nesse momento de trato com jornalistas, e a gente sabe como é que é o trato com a imprensa e o respaldo que pode faltar para ele. Eu acho que até a CBF pensou nisso antes de oficialmente fazer um convite para o Abel Ferreira. Eu torço para o Dorival Júnior dar certo e continuar até a final da Copa. É um cara muito bem intencionado. A gente sabe que existem as influências aí da CBF, inclusive em convocações, não dá para provar, mas a gente percebe pelas convocações. Mas vamos torcer para o Dorival, vamos torcer porque já vamos chegar a 24 anos de novo sem título, né? Foi de 70 a 94, eu tive oportunidade de acompanhar esse momento de angústia aí de 24 anos e agora mais uma vez acontecendo. Tomara que o Dorival consiga levar a seleção, colocar nos trilhos aí pra gente, quem sabe comemorar uma próxima Copa. Não vejo seleção nenhuma sobrando, só que o Brasil ainda está faltando, esse é o problema. Júnior. Decilo, concordo muito com você e uso até como exemplo que a seleção alemã que ganhou em 2014, ela foi formada em 2006 na Copa na Alemanha. Jogadores jovens que foram adquirindo olha a audácia que os alemães tiveram. Colocaram uma seleção jovem numa Copa para prepará-los para conquistar Copas mais para frente e deu muito certo. E é o caminho do Brasil, né? Júnior, isso aconteceu, houve uma reunião lá do presidente da Bundesliga com os principais clubes da Alemanha logo depois da Copa de 2002, quando o Brasil se deu melhor do que a Alemanha naquela Copa na Coreia e no Japão, para unificar a metodologia de trabalho entre os principais clubes do futebol alemão e não só do time principal, de todas as categorias de base, fazendo com que o que era aplicado dentro da seleção passasse a ser aplicado no time profissional das principais equipes do país, que são a base da convocação, pelo menos na Alemanha é assim, e aí essa metodologia para a categoria de base. Por quê? Porque você perderia uma peça e você poderia fazer a reposição à mesma altura, com a mesma característica
sem mudar o esquema de jogo. E aí a Alemanha virou, mais uma vez, essa força que a gente acompanhou. Eu acho que no Brasil é impossível. Se a gente pegar essa última convocação aí, acho que são 6 ou 7 jogadores atuando aqui no futebol brasileiro, o restante fora. É uma outra realidade, mas é uma linha de pensamento que, de repente, a CBF, quando passar a ser bem comandada, né, bem gerida, eu acho que é um negócio a se pensar. O Brasil ainda está anos-luz das principais seleções em termos de organização. O futebol brasileiro, infelizmente, vive mais do seu passado do que do seu presente. Uma hora vai mudar, tomara. Amém. Decilo, antes de a gente terminar, tô com a nossa assessoria de imprensa aqui. Dá um sorrisão aí e dá um joia que o pessoal vai bater uma foto para nós agora aqui. Vai lá. Vai lá. Eita! Ê, grande Decilo! Decilo, obrigado pela sua participação. Valeu. Que Jesus abençoe você, a sua vida, te proteja, você e sua família. Obrigado, viu? E quando vier a Campo Grande, é o nosso convidado a comer um peixe, a comer um churrasco, tá? É convidadaço nosso aqui, tá bom? Obrigado, viu? Maravilha, obrigado, beijo para vocês aí, boa semana, fiquem com Deus. Amém, amém, obrigado. Grande Decilo. Grande momento do programa, rapaz, receber a presença de um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, esportivo, Nivaldo Decilo, que eu sou fã demais do Nivaldo, fã demais, né? Sabe tudo dos esportes, sabe tudo de futebol. Bora pro intervalo, já já a gente volta com mais informações.